Essa semana, o jornalismo perdeu um craque da notícia, o nosso colega Paulo Henrique Amorim. Ele sofreu um mal súbito dentro de casa, no Rio de Janeiro. Essa morte pegou de surpresa amigos, fãs, a família, todos nós. Paulo Henrique era carioca, mas vivia em São Paulo há mais de 20 anos. Sério com a notícia, mas sempre bem-humorado com a vida. Essa mistura é lembrada por todos como a marca do PH. Difícil falar de alguém que deixa tanta saudade. Coisa impressionante. Fácil falar de alguém que deixa tantas lembranças boas. Primeira vez que você vai ao palácio? Um profissional acima da média. E que profissional! Dos 16 anos de Record TV, em 13, Paulo Henrique esteve à frente do Domingo Espetacular. 13 anos onde toda a redação aprendeu um pouco com o Paulo e sobre o Paulo. Um jornalista exigente, crítico, perfeccionista. E por trás do jornalista, um homem culto, muito bem-humorado e generoso. Generosidade comprovada por quem o conhecia fora da TV. Como o seu Geraldo, zelador do prédio onde Paulo Henrique morava com a mulher Geórgia, numa rua tranquila de São Paulo. Muito bacana, atencioso, brincava muito. E sempre dando risada. Muito risada mesmo, brincalhão. Sempre alegre. É. O pão de açúcar, o teleférico. Paulo Henrique era um carioca que aprendeu a viver em São Paulo. Ele e Geórgia eram presenças constantes na padaria que fica a poucos metros de onde o casal morava. Esse é o lanche, que é um salmão defumado, né? Ele é feito numa baguete multigrãos, um lanche bem natural, que é o que ele preferia comer por ser bem saudável. Quando era correspondente em Nova York, 30 anos atrás, Paulo Henrique passou por uma cirurgia cardíaca e na época fez 3 pontes de safena. Paulo era um cliente fiel também quando ia cortar o cabelo. Por 13 anos, ele frequentou sempre o mesmo lugar. Quando o Paulo Henrique sentava nessa cadeira, a primeira coisa, menino, cuidado, tira essa chuca. Chuca era topete, que Paulo Henrique sempre pedia para tirar. Eu cortava e tentava deixar o mais baixo possível a parte do topete, ele odiava. O coração de Paulo Henrique era grande, especialmente com os amigos. E quem melhor que o melhor amigo para falar sobre isso? A amizade de Paulo Henrique e do jornalista Mino Carta durou exatos 52 anos. Ele vai me fazer muita falta, porque era, em primeiro lugar, ele tinha o poder de levantar o meu ânimo. Porque era um crente na vida, né? Ele acreditava na vida e gostava de viver. O estilo inconfundível inspirou muitos Grave jornalistas. discórdia em família. Atento aos detalhes, gostava de situar os lugares e as situações nas reportagens que fazia. Isso aqui já é o Rio Paraná. Essa água aqui é o Rio Paraná. Lá na frente, 500 metros lá adiante, já é o Paraguai. Descobriu e incentivou talentos como Cris Flores, por exemplo. E a primeira vez que ele colocou o olho em mim, ele falou: você tem cara de professora de geografia que fala de fofoca. Isso vai dar credibilidade, as pessoas vão te adorar por isso. Cris Flores participou do programa Tudo a Ver, comandado por Paulo Henrique nas tardes da Record TV. Um programa que Paulo tratava com muito carinho. Nós fizemos o Tudo a Ver juntos, foi uma farra. Eu sou muito grata ao Paulo, porque ele transformou a minha vida para muito melhor. Ele conseguiu tirar de mim o que eu tinha e eu não sabia que eu tinha. Gratidão. Essa é a palavra que define a relação de Renata Alves com Paulo Henrique. O talento de Renata despontou no quadro Achamos no Brasil, aqui no Domingo Espetacular. Paulo Henrique narrava as aventuras de Renata Anos andando pelo Brasil. e se encantou com a nordestina arretada de sotaque carregado.
Às vezes eu encontrava e dizia, olha, você não vai perder esse sotaque não, viu? Porque você sabe que é isso que o povo gosta. A espontaneidade diante das câmeras chamou a atenção do Paulo logo no começo do quadro Achamos no Brasil. Esse é o famoso Vitor. Bora lá comigo? Eu me lembro, Renata, quando acho que entrou a primeira matéria sua e na reunião de pauta, né, ele chegou e falou, esta menina é um fenômeno, apostem nela. Você estava lá no Sergipe ainda. Nem sabia, nem imaginava, né, que isso... Aí eu choro, né? Eu, mesmo morando em Aracaju, eu fazia as matérias para o Domingo Espetacular. E todo mundo me dizia essa história. Dizia assim, Renata, no intervalo que a matéria entrava, ele sentava para assistir. E ele dava boas risadas. E para mim aquilo era... Caramba, como assim? Eu tô começando agora e o cara tá parando para me assistir. E eu sabia desse carinho. Um carinho que Paulo Henrique distribuía por onde passava. Gi é camareira e trabalhava com Paulo Henrique nos bastidores. Ela preparava as roupas que ele usava no programa. E Paulo Henrique dividia com Gi algumas paixões que tinha na vida. Ele gostava muito de mostrar as fotos dos netos, da filha, que acho que era a maior paixão da vida dele, né? Como milhões de telespectadores pelo Brasil inteiro, Gi também se encontrava com Paulo Henrique nas noites de domingo. Durante 11 anos, eles se viam antes e depois do programa. Quando ele ia embora, eu falava para ele, seu Paulo, uma boa noite, uma boa sorte. Ele saía rindo. A risada de Paulo Henrique era mesmo marcante. Olá, tudo bem? Os bordões foram marcas registradas de Paulo Henrique. Olá, tudo bem? Boa noite, boa sorte. Uma boa noite, boa sorte. Os amigos destacam também outra virtude, a coragem. 1h nós chegamos a um porto clandestino. Não ficava inibido por temores, etc. Ele falava aquilo que ele pensava. Quando chove, é muito fácil a água subir e transbordar. Ele nunca abriu mão desse direito de ter a opinião dele. Esse espírito de luta, esse espírito de lutar até o fim pelo seu direito à opinião, é uma lição inesquecível que eu levo dele. Entre as lições de Paulo Henrique estava a constante busca pelo saber. Ele falava fluentemente 5 idiomas. I'm available. Oh, you're available? Oh, really? E aos 76 anos, ainda achava que tinha muito a aprender, como revela a irmã dele, que vive na França. Em abril, eu estava na casa dele, numa mesinha assim que tinha, com um professor de italiano. E ele estudando italiano. Fazendo lá os deveres dele, lendo, estudando, aprendendo. Um homem daquele tamanho, né? Estudando. Então, ele tinha essa humildade que dava seriedade, né? Quer dizer, tem que estudar, você não pode sair por aí falando qualquer coisa. Aos amigos, dizia que só tinha 2 números que ele evitava comentar: a idade. Num evento da Record em São Paulo, eu comentei a idade. Eu disse, olha, Paulo Henrique, nós temos a mesma idade, né? E eu me lembro que o Paulo Henrique depois disse assim, pô, você vai dizer isso em público? Quer dizer, ele tinha essa coisa de não revelar a idade, né? E a altura. A minha altura é uma vergonha. E o número do sapato, porque se eu der o número do sapato, o cara deduz qual é a minha altura, né? 3 contos. Eu só trabalhei com pessoas mais altas que eu, uma coisa impressionante. Mas a altura não impediu Paulo Henrique de praticar, na juventude, um esporte improvável para os baixinhos. Franklin Martins foi colega de Paulo no colégio, no Rio de Janeiro, e se lembra do jogador ágil e de pontaria certeira no basquete.
Ele não chamava atenção porque era baixinho, ele chamava atenção porque ele era um ótimo armador, entende? E tinha uma boa pontaria, de longe. Afonso Mônaco, repórter do Domingo Espetacular, trabalhou com Paulo Henrique em várias emissoras e destaca a versatilidade do velho amigo. Ele começou em jornal, revista, foi editor do Jornal do Brasil de Economia, né? Passou para a televisão como repórter, cobriu guerras, cobriu terremotos e assim por diante, né? E como apresentador de televisão também se deu bem, e inclusive na internet, né? Que é um meio relativamente novo, né? Então essa versatilidade dele também sempre me chamou muita atenção. Essa é a última foto de Paulo Henrique Amorim. Registro feito durante um jantar com a mulher, Geórgia, e amigos na última terça-feira no Rio de Janeiro. A amiga, Rosa, conta que ele estava feliz e cheio de planos. Conversamos sobre Israel, porque ele ia daqui a 3 semanas, ele e Geórgia, ia ao Israel e ao Líbano. Depois, e sempre ele dizendo, vocês têm que ir a São Paulo logo, eu quero hospedar vocês. Ao voltar para casa, Paulo se sentiu mal e não resistiu. Difícil falar de alguém que deixa tanta saudade. Em vez de falar, Mino Carta escreveu uma mensagem para se despedir do velho amigo. A lembrança é tão precisa que até me parece ouvir a sua gargalhada, a mais contagiante a registrar ao longo da minha vida, típica de quem não se leva muito a sério. Esse é o Paulo Henrique para mim, e com quem eu viverei enquanto eu viver. Nenhum de nós vai se esquecer. Por isso, desse estúdio aqui, onde ele foi sempre o professor, a nossa mais humilde e carinhosa homenagem. Paulo e a família dele. Mas ele gostava sempre de falar sobre coisas divertidas e ele dava graça às coisas. Por isso mesmo eu quero te convidar a dar um pulinho no site do Domingo Espetacular, porque lá você pode matar um pouquinho mais da saudade. Você pode conferir os bastidores de um quadro que o Paulo Henrique Amorim tinha como um filho. Ele adorava apresentar, ele deu vida ao Bichos Curiosos. Então acesse r7.com/Domingo Espetacular.